Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a Carpaccia. Meu nome é Tom Loureiro, historiador, fotógrafo, professor e apaixonado pela sétima arte. Hoje vamos fazer uma viagem ao mundo antes do cinema existir e apresentar os seus primeiros passos. Hoje em dia, o cinema é uma indústria que só cresce, com bilheterias absurdas e histórias comoventes que você pode assistir em uma tela gigante ou, por que não, no conforto da sua casa, utilizando serviços de streaming ou procurando nosso amigo Jack Sparrow. Mas antes de I Am Iron Man enlouquecer uma sala de cinema como se fosse um estádio, ou de uma atuação ser comentada por meses, ou de ter filmes no cinema falando sobre o cinema, mais especificamente em 1895, o que o público tinha era isso aqui. Ok, provavelmente hoje, com você assistindo esse vídeo e com vários outros a um clique de você, talvez ache essa produção de 1895 algo um pouquinho só datado. Mas vou te falar, isso foi um dos maiores marcos tecnológicos daquele ano. E para chegar até esse momento histórico, muita coisa aconteceu. Duvida? Então fiquem até o final do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal que eu vou mostrar para vocês. Vamos voltar mais no passado, antes dessa primeira exibição dos irmãos Lumière, mais especificamente para o ano 5000 a.C., na China, onde se iniciou uma cultura artística de projetar sombras. Ok, talvez imitando os homens das cavernas que brincavam com as sombras usando fogueiras e as paredes das cavernas. Então fica aqui a menção honrosa. Porém, essa arte se popularizou após, segundo a lenda, a morte da esposa e bailarina favorita do imperador Yu Ti, da dinastia Han. Ordenou ao mago da corte que a ressuscitasse do Vale das Sombras. O mago, então, em toda a sua esperteza e dando aquele jeitinho brasileiro, confeccionou uma silhueta de uma bailarina e a colocou contra a luz do sol para projetar uma enorme sombra da sua amada esposa. Assim, o chamado jogo de sombras evoluiu e popularizou na China, com recortes de animais, objetos e cenários, e contavam uma história através de um narrador. Foi a primeira forma de se contar uma história de maneira mais complexa e, por que não, podemos dizer que as sombras foram o marco zero dos efeitos visuais que utilizamos hoje em dia, pois ambos criam uma ilusão da nossa realidade. Ainda na antiguidade, no ano 6º a.C., agora vamos para a Grécia, uma época em que as pessoas eram mais sérias e uma sociedade que faziam festas e rituais anuais em homenagem ao deus grego Dionísio. No ritual daquele ano, um indivíduo que provavelmente já havia exagerado no vinho pega uma máscara humana ordenada de uvas, sobe em um tablado em praça pública e gritou: "Eu sou Dionísio!" E sim, a partir desse ato maluco surgiu o teatro. Claro que o teatro teve diversas evoluções até os dias de hoje e provavelmente voltarei a isso em algum vídeo futuro. Mas após essa criação do teatro, as primeiras peças e representações e uma nova forma de entretenimento surgiu naquela época e se tornando dominante no passar dos anos. Porém, com o passar dos anos e com avanços criativos e tecnológicos, diversas sociedades começaram a experimentar ideias novas, ideias que talvez não seriam possíveis de se fazer apenas no teatro. Mas vamos deixar os atores de lado agora e focar na tecnologia. Saltando agora para o Renascimento, no século XV,
Temos esse cara chamado Leonardo da Vinci, que reinventou o conceito de câmara escura, inicialmente idealizado por Aristóteles. A câmara escura era uma caixa fechada com um pequeno orifício coberto por uma lente que permitiam a entrada de luz. A imagem dos objetos exteriores era projetada no interior da caixa e invertida. Esse conceito de câmara escura também foi muito importante para outra coisa que conhecemos muito hoje em dia, a fotografia, mas abordaremos isso em outro vídeo. No século seguinte, o sacerdote alemão jesuíta Athanasius Kircher evolui esse conceito de câmara escura e cria a lanterna mágica, que é uma caixa cilíndrica que usava iluminação de velas e que projetava na parede imagens desenhadas ou pinturas feitas em uma lâmina de vidro. E depois de um tempo, além das pinturas, eram usados desenhos e posteriormente séries de desenhos que em certa velocidade e usando um conceito chamado de persistência retiniana dava a impressão aos nossos olhos que determinado objeto desenhado estava em movimento. Em 1832, o físico belga Joseph Planteau utilizou o mesmo conceito de persistência retiniana e inventou um dispositivo chamado fenacistoscópio. O aparelho era formado por um disco com figuras desenhadas que, ao girar, criavam a ideia de movimento. Posteriormente, aparecem aparelhos como o praxisnocópio, em 1877, o fuzil fotográfico, em 1878, seguido pelos estudos de Murray sobre a cronografia, tendo o andar de um homem e o voo dos pássaros como inspiração para o desenvolvimento do estudo, que consiste na fixação fotográfica de várias fases de um corpo em movimento e basicamente o pilar do cinema. Avançamos até o ano de 1890, onde um sujeito chamado Thomas Edison, sim, aquele cara que inventou a lâmpada, e sua equipe, mais especificamente o engenheiro William Kennedy Larry Dixon, que trabalhava com Edison, e inventaram o cinetoscópio, que era uma máquina grande com um visor que exibia pequenas tiras de filmes em looping. Como só tinha um visor, só podia ser visto por uma pessoa de cada vez. Então, Thomas Edison faz algumas filmagens e posiciona o cinetoscópio em uma espécie de casa em West Orange, chamada de Black Maria, o que podemos dizer que foi o primeiro estúdio da história do cinema. E por que não chamar Thomas Edison de o primeiro produtor e diretor de cinema? E finalmente, em 1895, os irmãos franceses Auguste e Louis Lumière aperfeiçoam a ideia do cinetoscópio e criam o cinematógrafo. O aparelho desenvolvido pelos irmãos, filhos de um fotógrafo e proprietário de uma indústria de filmes e papéis fotográficos, é o ancestral da filmadora. Era movido a manivela e utilizava negativos perfurados. Foi através desse aparelho que foi possível filmar e exibir o pequeno curta A Saída dos Operários da Fábrica, que vimos no início do vídeo. E como sabemos, o cinema evoluiu muito dessa época para hoje em dia, e ainda tem muita história para contar até chegar aos dias atuais. Então deixa o seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos episódios da série sobre a história do cinema. Eu sou Tom Loureiro e até a próxima!